Saitu era um perdedor de vida que trabalhava como faz tudo numa empresa pequena, onde seu chefe casca-grosso tratava mal e pagava pouco, enquanto o departamento de RH ficava só na zoeira de rede social. Questionando se aquilo era tudo que a vida lhe reservava, ele começou a caminhar de volta para o seu barraco, quando o caminhão resolveu engolir ele para um mundo alternativo cheio de magos, guerreiros e criaturas mágicas. Ele logo percebe que sobreviver nesse mundo, mas ninguém desconfia que, no mundo onde todo mundo tá detonando monstros, ser um cara que realmente conserta as coisas vai fazer dele o craque da equipe. Saitu logo esbarra num grupo excêntrico de aventureiros que querem sua ajuda nas incursões por masmorras. A equipe inclui Raleza, uma guerreira forte mas tímida, Lofinpan, uma fada curandeira minúscula que pode ser bem egoísta na hora de usar sua magia, e ainda tem Olok, um bruxo veio da pesada, super poderoso, mas que sempre esquece as magias no meio do feitiço. Essa galera excêntrica vai criando laços, e o jeitinho do Saitu para consertar coisas acaba sendo muito útil. Ele ajuda a abrir baús, consertar equipamentos e até organizar as tralhas para a viagem. Todo mundo percebe como o Saitu é valioso e ele começa a se sentir valorizado nesse mundo novo, uma bela mudança da vidinha que tinha antes. Um dia, aparece um careca trambiqueiro tentando vender uma espada furada para a dona da lojinha da cidade, uma garotinha que topou feliz da vida trocar a espada inútil por 18 moedas de ouro. Mais tarde, quando Saitu examina tal espada, ele saca na hora que é uma falsificação, mas dá um jeito nela com suas habilidades manuais. No dia seguinte, estão numa caverna escura, lutando contra uns bichos feios pra caramba, mas o mago fica enrolando nas magias que mula. Aí a Raleza chega para salvar o Saitu e o velho usuário. Ele mata os monstros com sua espada colossal. Depois desse incidente, Saitu percebe que é um fardo pros parceiros, porque seu cérebro de passarinho só foi treinado para ser um ajudante, mas ele não consegue sobreviver nesse mundo ferrado sem magia. Então, para evitar ser um peso, ele aprende todas as magias do feiticeiro em poucos dias e começa a ajudá-lo nas missões. Mais tarde, enquanto lutam para abrir o baú com a ajuda do Saitu, a caverna do nada começa a desmoronar e o Saitu se vê caindo de paraquedas e aterrissa com tudo na bunda numa caverna subterrânea escura e sinistra. Resmungando de dor, ele rapidamente percebe que a perna tá quebrada e sangrando, o que significa que não vai conseguir escapar sozinho. Logo, ele começa a se sentir assombrado pelo seu passado miserável, convencido de que os companheiros vão vê-lo como um peso morto e abandoná-lo ali. Mas logo em seguida, o Saitu avista a realeza, junto com o mago e a fada Laoginpan, correndo em pânico na direção dele. Eles o tranquilizam, dizendo que nunca o deixariam para trás, porque ele é realmente insubstituível. Ouvindo isso, Saitu é tomado por um calor estranho e uma onda de felicidade o invade. No dia seguinte, eles estão lutando contra um monstro marinho de várias cabeças e viscoso chamado Anaji. A Raleza já está passando mal, pois não suporta uma criatura melada com gosma por todo o corpo. Então, o mago lança um feitiço no Anaji. Enquanto Saitu desfere um golpe com sua espada e mata a criatura, ele então manda ver com suas habilidades culinárias e transforma o Anaji num prato assado de dar água na boca. No momento em que ele serve, tanto o mago quanto a fada ficam impressionados com o sabor incrível. Logo, eles começam a insistir para a Raleza provar também, e assim que ela dá uma mordida, sente como se tivesse alcançado o paraíso e devora tudo rapidinho. Depois de uma refeição farta, eles entram numa caverna sem magia para continuar a missão. Logo, avistam um baú, mas, desconfiando que o baú meia-boca podia ter armadilhas, deixam pra lá. Depois de um tempo, encontram outro baú e Saitu usa suas ferramentas para desarmar as armadilhas de metal. Mas, assim que ele faz isso, um líquido verde fedorento cai na armadura de Raleza e derrete o metal, revelando seu corpo curvilíneo. Enquanto estavam sentados ao redor da fogueira, o velho bruxo de repente sentiu uma cãibra nas costas. Ele pediu a Lafinpan para usar sua magia para ajudá-lo. Porém, a fada gananciosa exigiu uma moeda de ouro em troca. O bruxo não tinha mais dinheiro depois de perder tudo no jogo, então Saitu se ofereceu para pagar por ele. Mais tarde, quando Saitu perguntou a Raleza por que Lafinpan sempre age como uma pão dura egoísta, Raleza o levou até Lafinpan. Ele percebe que Lafinpan está oferecendo a moeda de ouro para a lua, e quando pergunta sobre esse ritual esquisito, Raleza explica que Lafinpan é uma fada do luar e, mesmo com um nome bonito, seu povo foi amaldiçoado pela deusa da lua se não oferecerem moedas de ouro, os corpos deles encolhem. Ela conta para Saitu que as fadas do luar costumavam morar na lua, mas a deusa da lua, tomada de ciúmes, amaldiçoou elas e jogou todo mundo na terra. Ouvindo isso, Saitu se oferece para cobrir a dívida de Lafinpan com suas economias, mas Raleza explica que a fada não é uma acumuladora despreocupada e não vai aceitar a oferta. No dia seguinte, Saitu abre um baú que acaba sendo uma armadilha de teletransporte, puxando ele e Raleza para o andar mais baixo do grande labirinto.
O feiticeiro e a fada não foram afetados porque seus corpos são imunes à magia. De repente, um golem de ferro enorme aparece na frente deles. A realeza pede com urgência que o Saito fique atrás dela e vaze se a coisa ficar feia. Ela investe contra o golem com sua espada majestosa, mas a criatura rapidamente a arremessa para longe. Ferida, a realeza implora que o Saito coa, mas ele salta sobre o golem e despeja metal líquido derretido nele. Um último esforço desesperado, o golem esmaga o Saito no chão, deixando-o muito machucado enquanto a realeza tenta desesperadamente acordá-lo. Enquanto o tempo escorre, a realeza reza para que o mago e Lafenpan venham salvar Saito com sua magia. De repente, ela lembra que o mago uma vez lhe deu uma poção salvadora chamada Gota da Vida. Rapidamente, ela derrama o líquido na própria boca e beija Saito para transferir a poção para a boca dele e curar seus ferimentos. Depois de um tempo, Saito acorda e vê o mago, a fada e a realeza esperando ansiosamente pelo seu despertar. Lafenpan pula de alegria e conta como Realeza o salvou, deixando Realeza curada que nem uma mocinha. Na manhã seguinte, Lafenpan leva Saito para um tour pelo mundo estranho em que ele caiu. A primeira parada é na consultoria de casamento, e Saito fica meio surpreso demais ao ver que esse mundo mágico também tem um escritório de consultoria matrimonial para ajudar com casamentos arranjados. Lafenpan pede para ele guardar a surpresa porque o Reno tem muita coisa para impressionar a cabeça, coisas que vão deixar ele de queixo caído. Lafenpan explica que o reino deles é bem tranquilo e a quantidade de armas e magias que qualquer um pode usar aumentou pra caramba. Todos esses avanços trouxeram um progresso especial para as mulheres, permitindo que elas saiam em aventuras. Além disso, o tesouro do labirinto já foi todo explorado, o que significa que os homens têm menos grana e isso dificulta ainda mais o casório. Logo, ela pede pro Saito dar mais uma olhada na agência de casamentos, e o Saito fica chocado ao ver que o velho bruxão dele está lá dentro, tentando arrumar uma noiva para si. Mas do nada a realeza aparece e arrasta o velho para fora, e a consultora matrimonial suspira aliviada. A fada explica para o Saito que os avanços da magia medicinal levaram ao envelhecimento da população, e a questão dos cuidadores virou um problemão da pesada. A próxima missão leva o grupo de volta à caverna, onde encontram uma fada da tentação conhecida por sua beleza cativante. Quando Saito se aproxima dela, a fada lança um feitiço que o faz se apaixonar perdidamente por ela. O time do Saito começa a mudar, aproximando-se da fada em poucos dias sua personalidade se transforma de reservada para paqueradora. Aí os observa incrédulo enquanto sua. A paixão é seduzida por uma fada seminu, a raiva cresce dentro dela e com determinação, ela parte para cima da fada com a espada em riste. Uma fúria estranha e intensa toma conta de seu corpo enquanto ela desfere golpes na fada, que, morrendo de medo, se esquivava desesperadamente dos ataques de Realeza. Na correria, a perseguição feroz de Realeza logo obriga a fada da tentação a fugir, mas o feitiço sobre Saito ainda continua. Ativo. Agora enfeitiçado, Saito sente uma atração avassaladora por Realeza e começa a se mover em sua direção enquanto ela recua nervosa, sem saber o que fazer. Saito, ainda sob o feitiço da fada, aproxima-se lentamente de seu rosto, quase pronto para beijá-la, mas Lao Binpan intervém, quebrando o feitiço e libertando Saito da influência da fada. Porém, a tensão não para por aí. De repente, eles veem o velho mago de mãos dadas com a fada da tentação. Saito fica preocupado, achando que o mago também caiu no charme dela, mas Realeza tranquiliza ele de boa, explicando que o mago é imune à magia e logo vai ser rejeitado pela fada. Com um sorriso maroto, ela diz pro Saito não se preocupar com a véia, aliviando os medos dele enquanto seguem juntos. Mais tarde, eles encontram uma armadilha onde alguém pode tomar um choque do caramba se estiver usando uma armadura de metal. Saito pergunta se dá pra passar por essa armadilha, mas como a Realeza tá de armadura metálica, ela se encrenca de verdade. O mago pede pra Realeza tirar a armadura por enquanto, para ele poder usar a magia dele e ajudar a mover a armadura dela por cima da armadilha de raios. Mas a Realeza fica na dúvida. Ao tirar a armadura, a Realeza fica usando roupas reveladoras por baixo e ficar sem proteção só vai deixá-la desconfortável. Percebendo o constrangimento dela, o cavaleiro Saito rapidamente tira a própria camisa e oferece para ela usar por um tempo. Mas assim que pisam na armadilha, o próprio mago leva um choque do raio porque a bruxa velha desmiolada esquece suas magias. Como sempre. Mais tarde, quando Saito está sentado num quarto alugado, ele encontra um livro estranho que está trancado com um cadeado enferrujado. Ele tenta usar suas habilidades manuais para abrir o livro, mas o livro é meio esquisito. Quando ele consegue abrir, o livro tem um estojo com um cogumelo podre, e de repente o mago aparece atrás dele. Ele explica que o cogumelo se chama cogumelo raiz de Kokaman e é uma iguaria.
entre as iguarias que não podem ser desperdiçadas. Ele pega o cogumelo nas mãos e começa a cheirá-lo como um velho viciado. Diz que escondeu há muito tempo para ninguém roubar e então explica para Saito como comer. De repente, a Lesa arromba a porta do quarto, exigindo sua parte dos cogumelos também, e Saito se pergunta se não se meteu com um bando de doidos, de maníacos por cogumelos. Um dia, enquanto estão em missão para matar um dragão, Saito acidentalmente quebra uma de suas melhores ferramentas de corte ao remover os bigodes do dragão morto. Vendo ele meio chateado, a Lesa pergunta se ele consegue consertar sozinho, mas Saito não é ferreiro, então balança a cabeça aflito. Ele fica na dúvida se existe algum artesão que saberia consertar sua querida ferramenta rapidamente. Vendo ele deprimido com a ferramenta quebrada, o mago sugere que eles procurem um conhecido dele, mesmo sendo um cara meio esquisito. O conhecido do mago é um sujeito chamado Donben, também famoso por ser o homem que ouve a voz do aço. Ele dominou a arte de manipular o metal para mudar completamente sua forma e criar novas ferramentas a partir dele. Ele é um anão que consegue. Ele ia desde armaduras para gente pequena até escudos para gigantes, então ele é um profissional do bom e do melhor, mas o anão se aposentou porque a galera não pagava bem e sempre reclamava que ele cobrava os olhos da cara. O mago conta que o anão está escondido no fundo mais profundo da caverna, atrás de uma porta que não abre sem as 108 chaves de Donben, e é lá que ele se enfiou. Ele comenta que entrar na oficina é mais difícil que se infiltrar no quarto do rei. Mesmo assim, Saito topa o desafio de abrir as 108 fechaduras e, com um jeitinho, consegue. A galera toda entra na oficina do anão e cumprimenta o velho rabugento. O anão fica boquiaberto ao ver que um faz-tudo de outro mundo conseguiu destravar as 108 fechaduras com uma habilidade do outro mundo. Habilidades. Logo, o anão conserta a ferramenta de Saito com sua perícia excepcional e pede que Saito lhe pague com uma escama de dragão, e ele prontamente paga com uma. Ele observa atentamente sua ferramenta reparada e fica maravilhado ao ver como o anão conseguiu fazer as bordas da lâmina com a prata do metril, moldando e unindo com perfeição. De repente, ele abre a boca para pedir ao anão que faça algo mais para ele, mas quando o anão pergunta o que é, ele muda de assunto e pede comida. O anão rapidamente prepara o jantar, e, enquanto bebem e devoram a comida, Saito pergunta a Railsa se mulheres, crianças e até os desprovidos de poder podem conseguir armas facilmente para matá-los. O que acontecerá? Ouvindo isso, uma Railsa meio bêbada responde que algo assim seria ruim para os negócios. Então Saito pensa em ter uma arma que poderia, útil em batalhas, mas ele hesita em introduzir essas armas perigosas neste mundo. Ele afasta os pensamentos e se levanta de supetão, pedindo para Railsa ensinar ele a usar uma espada. Só que a Railsa capotou depois de tomar um porre de cerveja. Depois de uns dias, Saito pegou uma gripe braba e sofreu com temperaturas extremas. A fada deu o veredito: não tem magia que resolva. Isso vai curar um resfriado, e o mago concorda com ela. A Ilsa diz para Saito descansar um pouco, enquanto eles vão focar em missões onde possam derrotar monstros. Ouvindo isso, Saito se desculpa e diz que é inútil em batalha de qualquer jeito, mas ele não faz ideia de que já ajudou o mago com feitiços, fez a Lau e o Panhirin durante um combate, e até salvou a Railsa do monstro gigante de ferro. As várias formas de suporte que o Andaman Saito oferece no campo de batalha são de grande ajuda para seus companheiros, e sem ele, seu grupo não consegue mais funcionar direito. Já faz meio ano que Saito foi transportado para esse mundo misterioso. Ele conta à atendente da loja da cidade sobre sua vida passada, dizendo que trabalhava numa construtora no seu mundo. Infelizmente, o salário dele era muito baixo e ele não era respeitado de jeito nenhum. Quando tentou conversar com o chefe sobre isso, foi demitido como se não fosse nada. Desanimado, pensou que o empregador tentaria impedi-lo enquanto voltava para casa e, no fundo do coração, achou que tudo bem se morresse. Enquanto estava perdido nos pensamentos e caminhava de volta para casa, um caminhão enorme apareceu na sua frente. Esbarrando no corpo dele, o cara simplesmente sumiu, como se ninguém precisasse dele pra nada. Mas no instante seguinte, Saito caiu do céu ao lado de uma mina seminu e adormecida que resmungava sobre um velho gagá e uma fada. Quando ela abriu os olhos, deu um pulo ao ver um estranho deitado ao seu lado na cama. Na hora sacou a adaga para liquidar o Saito, chamando ele de tarado. Mas o feiticeiro segurou a onda, dizendo que ele não sentia nenhum poder mágico vindo de Saito. E sobriamente significava que Saito não era deste mundo, então, se o velho mago não o tivesse salvado, ele já estaria morto. Agora, todo mundo tá sentado num boteco local,
mas o Saito não tem apetite porque fica pensando no golem de ferro. Ele pergunta pro mago e pra Elsa como o golem se movia sozinho e ele desconfiava que fosse movido por magia ou algum mecanismo de corda. Mas, durante a luta contra o golem de ferro, notou que ele fazia um barulho mecânico, como se fosse movido por um motor. A fada pergunta se deveriam investigar os destroços para confirmar. A Elsa concorda que precisam descer ao 10º andar novamente para averiguar. Logo, eles chegam ao labirinto controlado pelo governo, mas são barrados pelos guardas na entrada, pedindo que paguem a taxa do pedágio. A Elsa explica que o passe anual é caro demais para eles, então sugere que os deixem entrar no labirinto com algumas moedas de prata e os guardas concordam. Eles adentram a caverna e logo percebem que todos os baús estão vazios, sem nenhum tesouro para coletar. Depois de caminhar um tempo, chegam ao local onde mataram o golem sumiu e não tem sinal do corpo dele em lugar nenhum. O mago comenta que alguém pode ter levado para casa, para pedir desculpas por ter chamado ele para um lugar tão longe. De repente, houve um barulho de batida e ele sai correndo naquela direção, com a Elsa, o mago e a fada seguindo atrás. Ele agarra uma máquina zunindo que acaba sendo um aspirador de pó robô. O robô aspirador então escapou das mãos de Sado e saiu correndo no escuro. Vendo aquilo, o mago perguntou se o robô era algo do mundo de Sado, e ele confirmou com a cabeça. Depois, Sado encostou a mão numa parede e o mago explicou que era uma barreira de camuflagem. Com a ajuda de Sado, ele recitou um feitiço e uma luz brilhante surgiu da parede. Em seguida, a luz se dividiu em duas, revelando outra passagem. Com a abertura de uma nova entrada, aventureiros de todo o reino começaram a se reunir de novo, já que o Sado não ganhou nenhum reconhecimento do reino por descobrir a nova entrada. O Sado responde que não liga para isso, porque eles vão ter entrada grátis pelos próximos 10 anos. O mago percebe um olhar triste no rosto do Sado e pergunta se ele ainda tá pensando no robô aspirador, o limpador que eles encontraram na caverna mais cedo. Sado fica meio hesitante no começo e, antes que ele possa responder, um garoto charmoso e uma menina adorável aparecem na frente dele. O garoto se apresenta como Canis, o herói oficialmente reconhecido do reino, e se curva demonstrando gratidão a Sado por encontrar o novo caminho. Sado pergunta ao mago se o Rei Demônio vai voltar, e o mago responde: é improvável que o Rei Demônio volte, mas várias pessoas foram escolhidas como heróis, e Canis é um deles. Logo em seguida, Canis solta casualmente que, mesmo que tenha sido Sado quem descobriu uma nova rota, será ele quem vai passar todos os níveis. A galera fica olhando pra ele incrédula, perplexa com a falta de jeito dele, mas do nada chega um padre gordinho correndo. Ele se desculpa pelos dois jovens heróis. Um Telpuit explica que o jovem herói foi escolhido muito cedo, por isso ainda tem uns modos meio estranhos. Ele se apresenta como responsável pela educação do rapaz e estende a mão pra Sado num gesto de amizade. Mas aí corta outro herói cuidado. Esse malandro tem uma coisa escondida na mão. Todo mundo que apertou a mão dele ficou duro que nem estátua. Quando Sado olha ao redor, ele vê um bando de soldados, homens e aventureiros deitados no chão, gemendo de dor, incapazes de se mover. Percebendo que seu plano foi descoberto, Montel rapidamente dá no pé com medo. Sado agradece ao estranho por tê-lo salvado das garras de Montel e logo percebe que o estranho é um elfo lutador com mãos de ferro. Em seguida, o elfo pede aos seus companheiros que se apressem e cheguem ao labirinto, senão os tesouros mais raros serão levados. Depois de um tempo, eles veem dois caras estranhos carregando a cabeça do dragão prateado, e Sado percebe que ambos serão uma competição difícil no futuro, porque de todos os participantes, eles têm o grupo mais forte. No dia seguinte, Sado e seu time voltam ao labirinto, se sentindo preparados, mas tensos. Eles caminham cautelosamente pelos caminhos escuros e sinuosos, cada passo silencioso enquanto mantêm os olhos nas sombras ao redor. Há uma quietude assustadora, quebrada apenas por sons distantes de água gotejando. De repente, um rugido alto e furioso enche o ar e um monstro enorme, parecido com um dragão, surge das trevas. Sem aviso, ele abre a boca e sopra uma nuvem espessa de fumaça tóxica em direção a Morlash. O mago da equipe, Morlash, inala fumaça, o corpo enfraquece e ele desmaia no chão. Sado corre para perto dele com o coração na garganta, tentando acordá-lo, sabendo que a magia do Morlash é a única chance deles. Enquanto isso, Ayusa, a guerreira do time, avança segurando firme a espada e erguendo o escudo de metal, pronta para encarar o dragão de frente. O dragão avança contra Ayusa com um poder feroz, e cada golpe manda ondas de choque pelo corpo dela. A força do monstro empurra ela para trás, as botas raspando no chão de pedra enquanto ela segura a posição. Ela bloqueia cada ataque com o escudo, mas os braços já começam a tremer com a pancada. Mesmo com toda a coragem, a espada da Ayusa mal arranha as escamas duras do dragão.
A criatura é protegida pela couraça dura e grossa e cada golpe da cauda do dragão quase a desequilibra. De repente, uma garotinha com 2 Maria Chiquinha surge do nada. Ela se move com uma segurança e rapidez impressionantes, partindo para cima do dragão com a arma erguida. Acerta o flanco do bicho e, pela primeira vez, o monstro uiva de dor, surpreso com os golpes afiados. O dragão se debate e rosna, tentando se livrar da peste, mas ela continua atacando sem hesitar. Cada golpe seu encontra um fraco nas escamas do dragão, fazendo a fera cambalear. Com um último golpe poderoso, a garota desfere o ataque final. O dragão solta um rugido longo e dolorido antes de cair no chão, derrotado. A garota se apresenta como Lilisa Lassenpop e o povo a chama de caçadora de bestas mágicas. Logo em seguida, aparece outro cara grandalhão. Ele se aproxima e fica ao lado dela, e ela o apresenta como doador. Ela declara que estão ali para pegar o tesouro, mas que está trancado. Ela pede para não se preocuparem, porque Doador, seu companheiro, é um mago com habilidades de ladrão. Mas quando o Doador tenta abrir a fechadura com suas ferramentas, ele declara que está difícil para ele. Sadu pergunta se deveria tentar, e Lilisa olha para. Ele olha de lado, subestimando as habilidades do colega. Mas o Sadu não deu mole e rebateu com raiva, falando que ninguém devia menosprezar seu parceiro de equipe. Aí o Sadu botou a mão na massa e, com suas mãos habilidosas e ferramentas, ele conseguiu destrancar o baú rapidinho. Ao abri-lo, deu um suspiro de surpresa ao ver que continha diamantes. Ele pegou alguns e os entregou a Jiver, dizendo que aquilo pertencia a eles por terem derrotado o dragão. Mas Jiver ficou vermelho que nem um tomate, como se estivesse constrangido. No final das contas, não era o baú do tesouro que Setu havia aberto, mas sim o coração do doador para ele. Depois de um tempo, Setu de alguma forma se separou do time e depois de andar um pouco, ele esbarra de novo com Montel na estrada. Ele fala pro Montel que não vai mais ficar rodando porque os amigos dele sabem mais ou menos onde ele tá, então vai só sentar ali um cadinho e descansar. Montel olha pra ele e comenta que Setu é fraco, mas parece que só tem confiança mesmo. O cara faz um gazetinho no Setu, dizendo que seus parceiros precisam ser fortes, e por isso manipulou eles para aceitarem ele. Vendo que a manipulação psicológica não tá afetando o Setu nem um pouquinho, ele rapidamente larga a tralha e monta uma barreira em volta de si. Quando o Setu pergunta sobre isso, ele responde que é uma barreira meia boca para manter os monstros longe. Ele olha para o Setu e diz que, infelizmente, não tem energia mágica suficiente para fazer uma pra ele também. Setu pegou um monte de garrafas com água benta que a fada Lifenpan tinha dado para ele. Ele derramou o conteúdo das garrafas para fazer uma barreira protetora em volta de si mesmo e sentou de boa. Logo ele ofereceu uns sanduíches pro Montel, mas o cara recusou porque estava se sentindo culpado por ter tratado o Setu como um incômodo antes. Montel percebeu que tem uma atitude meio chata que afasta as pessoas dele. Logo, os membros da equipe do Setu correm até ele perguntando se está tudo bem. Vendo o laço forte entre eles, o Montel fica meio para baixo porque a turma dele não foi atrás dele, mas do nada ele vê o Caim correndo na sua direção e o abraça, gritando que estava preocupado. Ele pergunta por que o Montel saiu sozinho. Ouvindo isso, o Montel fica com os olhos cheios d'água, enquanto Setu e sua galera ficam profundamente emocionados com a amizade deles. Eles percebem que o Caim é um herói e tanto, e que todos tinham entendido ele errado. Em seguida, são confrontados por um demônio estranho, com forma de aranha, e a Elsa está lutando com ele. Justo quando ela está prestes a derrubar aquele monstro com um ataque brutal, o elfo lutador aterrissa em cima da aranha e mata o bicho. Depois de liquidar o monstro, ele declara que vai ficar com o tesouro que a criatura estava guardando. A Elsa grita em protesto, dizendo que o tesouro é dela e dos seus companheiros. O elfo se vira para encarar ela e manda que foi ele quem salvou ela, mas a Elsa rebate que não precisava de ajuda nenhuma. O elfo insiste que salvou ela de ser morta, e logo os dois começam a discutir e brigar pelo tesouro. No final, decidem resolver a parada com um duelo, mesmo sendo proibido, para os aventureiros lutarem entre si dentro do grande labirinto, mas se forem pegos, serão proibidos de entrar. O elfo diz que não se importa de entrar num duelo, desde que haja consentimento mútuo. Sua companheira Nini tenta detê-lo, mas ele não a escuta e pede a Rizel que envie alguém do lado dela. Nini e Lafenpan avançam para firmar um acordo, que diz que mesmo que alguém de seus lados morra, não haverá rancor. Logo, o selo mágico é ativado. A Elsa e a Elfa se preparam para lutar, enquanto Saito fica confuso com o senso de valores de uma guerreira, mas tudo o que ele pode fazer é observá-las de longe. Ele se sente um pouco mais tranquilo pelo fato de a Elsa estar com uma armadura pesada, então ela não sofrerá ferimentos fatais das garras de ferro da Elfa. O duelo começa com o tinir de espadas e garras, mas a Elfa é rápida o suficiente para, ferindo a Elsa através da armadura com suas garras afiadas. O elfo percebe que a espada dela não serve para lidar com oponentes ágeis e habilidosos como ele. De repente, a Elsa tira a armadura pesada e ativa uma armadura leve que vai reduzir seu tempo de reação.
Nini pede para o elfo parar, falando que não quer que ele mate ninguém. Melhor não arrumar confusão, e o elfo concorda, já que tinha percebido isso também, que ele poderia ter perdido se tivesse continuado o duelo. Logo, Saito aparece diante deles e diz que a parte do tesouro da equipe dele pode ser grande demais, então quer dar um pouco para o elfo e Ninia. Agora Saito e os outros chegaram aos andares inferiores e, de repente, ele agarra o aspirador de pó robô de novo. Desta vez, corre na direção do barulho do robô, gritando para os companheiros de equipe que vai ficar de boa sozinho. Ele fica correndo atrás do robô pedindo para esperar, mas o robô vai se enfiando cada vez mais fundo na caverna, até que chega num lugar estranho, cheio de coisas do mundo dele empilhadas. Justo quando ele tá tentando entender aquele monte de coisas, um ninja mascarado com uma espada afiada ataca, mas a Elsa aparece na hora e salva ele do golpe. Ela sente magia de iluminação ao redor e se pergunta por que tem tanta luz quando a especialidade do ninja é ficar nas sombras. De repente, o ninja pisa na sombra de Elsa e ela não consegue mais se mover, com o corpo preso ao chão. Ele avança para atacá-la, mas o anão ferreiro vem em seu resgate e dispara uma flecha contra o ninja. Enquanto isso, Lafampa começa a enfrentar a fada companheira do ninja, tentando reduzir sua magia de iluminação. Logo, o anão entoa um feitiço mágico que causa explosões dentro da caverna, e o ninja foge para escapar. O anão revela que o ninja é o responsável por todos os ataques sorrateiros na aventura. Ao avistar o mago, o anão se curva diante dele, dizendo que está à procura do mago há muito tempo e que finalmente o encontrou. O mago fica perplexo quando o anão o chama de mestre e rebate, dizendo que só aceita mulheres como discípulas. O anão responde de boa que já faz um tempão desde que o mago perdeu as memórias, mas ele é o famoso feiticeiro de uma terra distante lá pro leste. Só que, há 20 anos, ele meteu o pé numa jornada atrás de magia proibida e nunca mais voltou. O anão explica que avistou o mago na entrada do grande labirinto e estava esperando uma brecha para trocar uma ideia com ele. A Elsa pergunta pro mago se ele esqueceu o que rolou no passado. E ele responde que, além do nome dele ser mais louco e da sua mágica, ele não consegue lembrar de mais nada. Lafampa comenta que, ultimamente, as habilidades dele com magia também estão deixando ele meio inútil porque vive esquecendo o feitiço com frequência. O anão corta a conversa dizendo que não deveriam falar de forma tão dura com um mago que é um grande feiticeiro e ainda por cima bastante popular com as mulheres. De repente, ele fala num tom sério que o nome verdadeiro do bruxo é o grande mago Burdin. Mas, do nada, uma adaga surge e crava no pescoço dele. O ataque repentino fez a Elsa e a galera assumir em posição na hora, na dúvida se era o mesmo ninja de antes. A Elsa pensa consigo mesma que, mesmo que o ninja seja fera, com Sato dando suporte nos feitiços do mago, eles dão conta do recado. De repente, todo mundo solta um suspiro de horror ao avistar o ninja agora acompanhado por uns demônios gigantes. A história do ninja é um melodrama trágico. Ele se apaixonou por uma bruxa linda e, quando se beijaram, ela também se apaixonou por ele. Porém, quando ele foi à vila da bruxa para levá-la consigo, para seu horror, ela estava dando os últimos suspiros. A bruxa havia envelhecido e ficado com os cabelos brancos. A fada companheira do ninja explicou que, assim que a bruxa se apaixonou por ele, a maldição sobre sua idade se quebrou, fazendo com que ela voltasse à sua verdadeira idade. O ninja estava desesperado para salvar o amor da sua vida. Aí a fada contou sobre o grande mago do leste que poderia ajudar a salvar a bruxa. No fim das contas, o bruxo do leste era o velho Gaga que é parceiro de equipe do Sato e foi assim que o ninja acabou seguindo a turma até a caverna. Enquanto a batalha esquenta, a Elsa, Laudimpan e seus companheiros se veem enfrentando inimigos pesados. A Elsa encara o ninja, que usa suas habilidades de magia das sombras para tentar imobilizá-la. Ele tenta prendê-la pisando na sua sombra, o que a impediria de se mover. Mas Laudimpan, pronto para ajudar, rapidamente lança um feitiço de luar brilhante. A luz mágica atinge a sombra, quebrando o feitiço do ninja e permitindo que a Elsa permaneça livre. Laudimpan lembra a Elsa de ficar esperta, alertando-a do perigo se o ninja pisar de novo. Sua sombra de novo. Ela acabou de curar um mago anão, que agora volta para a luta para defender todo mundo dos demônios que estão chegando. O anão tá determinado a proteger os amigos e encara os demônios, blindando os aliados dos ataques. Enquanto segura a onda dos demônios, ele dá um sinal para o feiticeiro se preparar com os feitiços mais cabulosos. O anão sabe que precisam segurar os demônios só o tempo suficiente para o mago revidar. Com uma magia poderosa, a batalha fica ainda mais intensa quando um segundo demônio entra na luta. Esse demônio declara com ousadia que ele e seu companheiro não precisam de magia para derrotar Bikazu. A força bruta deles é suficiente para acabar com Saito e seu grupo. Com uma onda de poder, o segundo demônio libera uma imensa energia sombria direcionada a Saito e seus amigos. A onda é tão intensa que o Saito se sente sobrecarregado,
percebendo que a magia de fogo não é páreo para esses demônios. Culpando-se por ter trazido a galera toda para um lugar tão perigoso, o Saito sente um peso enorme na consciência. Aí ele pede para o mago usar um feitiço de alto nível chamado Sete Trovões Divinos, na esperança de que seja poderoso o bastante para virar o jogo. Saito já manja do encantamento, então começa a recitar enquanto o mago repete atrás dele. Concentrando toda a sua energia no feitiço, de repente, um raio colossal desce sobre os demônios, faiscando com um poder intenso. Por um momento, parece que eles finalmente venceram, mas um dos demônios resiste ao ataque e, num movimento brutal, agarra Saito com sua mão enorme, esmagando e fazendo sangue jorrar. Aí os observa em choque e tristeza, acreditando que Saito foi morto. A visão é devastadora, e ela sente o chão escapando debaixo dos pés. De repente, numa reviravolta surpreendente, todo mundo olha para cima e vê Saito em segurança ao lado de Lilisa e Jiver. O mago explica que Jiver usou um feitiço especial, um feitiço de substituição, para salvar Saito no último segundo. Com Saito a salvo, todo mundo solta um suspiro de alívio, agradecidos pela esperteza do Jiver. Depois de se acalmar, Jiver explica que ele e Lilisa ouviram o barulho da batalha e decidiram vir ajudar. Com um tom brincalhão, ele comenta que não podiam deixar Saito ficar com toda a grana só pra ele. Lilisa completa, sorrindo, que na verdade Jiver vem seguindo Saito há um tempinho, usando um feitiço de rastreamento porque tá afim dele. O grupo dá risada, aliviado por estarem seguros por enquanto e confortados pela ideia de que estão juntos. Mais fortes juntos, prontos para encarar o que vier. De repente, o demônio parte para cima deles na maior fúria. Mas a guerreira elfa da floresta chega para salvar a galera e crava um chute na cara do bicho. A criatura levita no ar e cospe outra onda de energia sombria sobre todo mundo, mas ela fica boquiaberta ao perceber que alguém conjurou uma barreira para proteger a turma. Quando todo mundo olha pro outro lado, vem Montel com seus parceiros invocando uma barreira para salvar a galera do demônio. Eles se juntam como um time para enfrentar o ninja e os capetas. Vendo tantos guerreiros contra ele, o ninja fica naturalmente na defensiva, e os demônios resolvem cair fora da confusão para se salvar. Minya pede para Lafenpan dar uma mão para impedir que os demônios escapem, porque eles podem virar uma ameaça, um perigo enorme para aventureiros de alto nível que possam estar no labirinto. Minya sugere usar magia combinada para eliminá-los, e Lafenpan concorda. Temus, a fada ninja, tenta impedi-los, mas é atingida pela flecha mágica do mago Rishi ao ver que seus amigos demônios estão em perigo. A ninja leva o golpe da magia combinada, pronta para morrer no lugar de seus queridos amigos. Pela primeira vez na vida, ele se impôs por motivos altruístas, e logo a magia o atingiu, deixando os demônios parados, perplexos. O ninja declara que está realizando a expedição pela mulher que ama, então os demônios não precisam se forçar a segui-lo. Minya olha para o ninja e diz a todos que o tiro mágico não teve muito efeito sobre ele, mas deveria ter causado um dano severo. Sado pede para a galera parar porque o vencedor já está decidido, mas a fada elfo dá um pulo em protesto, falando que não podem deixar eles porque estão na berlinda por terem matado outros aventureiros. A fada ninja grita puta da vida, dizendo que não vão deixar ninguém ficar com o tesouro secreto do mago que controla o tempo, e começa a invocar uma magia negra nível 8 para proteger seu mestre e ajudar ele a salvar a bruxa. O anão explica que a fada é uma fada de cristal negro capaz de armazenar energia mágica nas suas asas escuras. O lance é que a fada se importa pra caramba com a bruxa porque sempre foi perseguida por aventureiros que queriam se aproveitar das suas asas negras. Para se livrar desses aventureiros, ela resolveu ficar rechonchuda, assim os humanos não iam mais dar bola pra ela. Mas ficar rechonchuda deixou os movimentos dela mais lentos. Por fim, ela foi pega por um dos aventureiros, mas a bruxa salvou ela e levou-o para casa e como as duas eram párias, se entenderam de primeira. A bruxa contou que já vivia há 400 anos num abrigo solitário para excluídos. Revelou para a fada que estava sob uma maldição e, caso se apaixonasse, o feitiço seria quebrado e ela morreria. No entanto, o ninja não quer sacrificar a fada, então ele segura as asas dela para impedi-la de usar sua magia negra no Sato e em todo o mundo. Ela grita para o ninja arrancar suas asas para liberar sua magia, mas o ninja não tem coragem de fazer isso. Então a fada usa sua telecinese sem as mãos e perfura suas asas com duas adagas de cada lado. Ela oferece as asas ao Senhor das Trevas e, logo, um pilar desaba dentro da caverna, sinalizando a presença do espírito sombrio. De repente, vários olhos brotam no corpo do pilar e, num piscar de olhos, o elfo encara um deles e é arremessado pela caverna, perdendo uma orelha. Subitamente, outro olho do pilar dispara uma rajada de energia contra a elfa e sua companheira, mas Railsa bloqueia com a espada. Ela logo percebe que o ninja e seus companheiros se sacrificam para invocar os espíritos das trevas. Agora, o espírito maligno está causando um caos dentro da caverna, e Sato pede ao mago que use sua técnica do Trovão dos Sete Deuses de novo. O mago ergue sua pá no ar e começa a entoar uma série de feitiços para convocar os raios.
enquanto Sato continua ajudando ele a lembrar a sequência. O raio atinge o pilar de magia negra, mas infelizmente não dá em nada. O pilar fica extremamente agitado e começa a disparar feixes vermelhos de energia de todos os seus olhos. O anão manda todo mundo mirar no olho do pilar, mas ele continua bloqueando todos os ataques e vai ficando mais forte a cada segundo. Com esse poder absurdo, ninguém consegue chegar perto do corpo dele para atacar. Luffy então grita apavorada que logo vai ficar sem energia mágica e, então, não vai mais conseguir bloquear os ataques dele. Sato pede ao mago que libere a magia aqui para o tempo. O mago olha para ele incrédulo e pergunta como ele sabe daquela magia. Sato responde que, quando abriu o livro trancado com o cogumelo, encontrou um papel secreto com as instruções da magia que controla o tempo e o espaço. Sato já sabia que foi o mago quem o teleportou para esse mundo. Assim que o mago ouviu essas palavras, memórias do passado inundaram sua mente. Ele se lembrou dos dias em que trabalhava incansavelmente num projeto mágico poderoso. Naquela época, ele tinha uma filhinha que era seu mundo. Um dia, ele prometeu a ela que se tornaria o maior mago da Terra, para que pudessem viver felizes juntos num lar maravilhoso. Ele sonhava em dar a ela a melhor vida, mas era fissurado no trabalho. Num dia pesado, a filha dele ficou muito doente. A esposa implorou para que ele ficasse para ajudar a cuidar dela, mas ele deu um fora, falando que não podia largar o serviço. Explicou que, se não fechasse o projeto, todo o seu esforço ia pro ralo. Achava que, quando virasse um mago famoso, eles teriam um futuro mais da hora. Os dias foram passando enquanto ele se dedicava de corpo e alma ao trabalho, deixando a família de lado. Finalmente, alcançou seu objetivo e foi reconhecido como o bruxo mais poderoso. Correu para casa, louco para dar a notícia, mas foi recebido por um silêncio que cortou o coração. A filha dele tinha morrido por causa da doença. A esposa contou, toda arrasada, que a pequena tinha partido. Atordoado e arrasado, ele percebeu o quanto havia sacrificado, só para perder justamente a pessoa que mais amava. Sua esposa, tomada pela dor e pela raiva, largou ele e o mago ficou sozinho, cheio de tristeza e arrependimento. Num acesso de fúria, ele destruiu seus livros mágicos, um atrás do outro, até se deparar com um livro estranho e antigo. Nele, leu sobre um labirinto misterioso no Reino do Norte que guardava o segredo da magia do tempo, o poder de voltar no tempo. A esperança acendeu no coração dele, e ele decidiu encontrar essa magia para trazer a filha de volta. Ele partiu para o grande labirinto, buscando incansavelmente qualquer pista desse feitiço poderoso. Depois de dias vagando, ele topou com uma pilha estranha de objetos que pareciam fora do lugar. Entre eles estava um manuscrito antigo com o feitiço que ele procurava. Enquanto ele o agarrava, uma figura de roupas brancas apareceu na sua frente. O mago implorou ao estranho que lhe ensinasse a magia, explicando que queria trazer sua filha de volta à vida. O estranho, porém, não aceitou tão fácil assim e desafiou o mago para um duelo, dizendo que só ensinaria o feitiço se o mago vencesse. A batalha foi braba e deixou os dois acabados e machucados. Por fim, o estranho, impressionado pela determinação do bruxo, concordou em atender seu pedido. Mas, em vez de ensinar o feitiço do tempo, o cara lançou um tipo diferente de magia. A mágica fez o bruxo esquecer todas as lembranças, incluindo a filha, a esposa e até os arrependimentos. Sem memória do passado, ele foi obrigado a recomeçar a vida, livre do peso da tristeza. No fim, o mago perdeu tudo que um dia foi importante para ele, ficando só com uma lousa em branco e uma vida nova sem o peso das lembranças. De volta ao presente, o velho mago fica na dele, tentando juntar os cacos da memória enquanto as palavras de Seidu ecoam na sua cabeça. Seidu perguntou se foi ele quem chamou o cara para esse mundo, mas o mago mal consegue se lembrar de nada, principalmente do que sabia sobre magia. A mente dele tá meio nublada, e os feitiços que antes saíam natural como respirar agora parecem sussurros distantes. Só sobrou um resquício vago de um feitiço chamado Momento no Tempo, que congela tudo por um instante. Seidu, sacando a hesitação do mago, avança e dá uma mão, usando a memória do feitiço que tinha visto uma vez. Lentamente, com a orientação de Seidu, o mago começa a preparar o feitiço, recorrendo ao pouco que consegue lembrar. Enquanto isso, o anão manda um recado telepático pro grupo, alertando sobre o plano. A magia do seu mestre vai ser uma carta na manga. Ele explica que a galera só precisa segurar os pilares que ele abrir até o mago terminar o feitiço. Motivados, o time entra em ação, cada um botando para quebrar com suas habilidades únicas, impedir que o pilar cause mais caos. O elfo da floresta assume o comando, direcionando os aliados para proteger o doador e o ninho enquanto ele se concentra em conter os pilares descontrolados, provocando-os para disparar feixes. A cada rajada, o olho permanece ativo, permitindo que o mago e Seidu continuem seus cantos. Mas, justo quando começam a fazer progresso, o desastre acontece. Lafinpan é atingida por um feixe que a desequilibra e a tira da ação.
O mago e Sedu sentem a urgência aumentar, sabendo que precisam acelerar o processo para evitar mais danos aos seus amigos. Continental e seus alunos entram na jogada para cobri-los, criando um escudo de defesa para proteger o mago enquanto ele continua o cântico. O ar fica pesado com a tensão, cada membro do grupo travando uma batalha feroz para se manter de pé, enquanto o mago se debate para lembrar o feitiço. Lentamente, penosamente, ele remonta as palavras finais e finalmente alcança o término do encantamento. Um silêncio estranho e poderoso desce, e de repente tudo ao seu redor para. O mundo fica perfeitamente imóvel, congelado no lugar enquanto o próprio tempo estanca, exatamente como o feitiço prometera. O mago olha em volta, maravilhado e perplexo com a quietude que o cerca. Amigos e inimigos estão congelados no meio da ação, presos em um momento suspenso. Mas, ao observar a cena, uma nova onda de confusão o domina. O feitiço funcionou, mas ele fica sozinho no silêncio, incapaz de lembrar o que deveria fazer a seguir. Ele tem apenas 100 segundos, mas fica viajando na maionese, tentando descobrir o que precisa ser feito. Ele tenta gritar para acordar a galera, mas ninguém consegue ouvir a voz dele. De repente, ele olha para a panela e vê umas instruções rabiscadas, que mandam atacar os olhos com a magia. E de repente ele percebe que foi Setu quem fez isso para ajudá-lo quando o tempo está congelado. Uma onda de energia positiva toma conta do bruxo, que grita que vai se vingar do Pilar por machucar seus companheiros de equipe, que são como filhos e filhas para ele. Um acesso de pura raiva, ele começa a entoar outro feitiço para ativar uma magia que eleva todos os poderes mágicos ao limite extremo. Ele junta toda a sua energia, combinando tudo para formar um feitiço de explosão famejante que dá conta de destruir o Pilar. Aí ele salta na direção dele, mas do nada era atingido por memórias dolorosas. Ele tem flashbacks das lembranças da bruxa e do ninja quando ele tá chorando do lado de uma bruxa quase morta e a fada conta pra ele sobre um mago que pode salvar a vida da bruxa. Ele percebe que seu inimigo está fazendo tudo por amor e lealdade, e que se destruir o espírito maligno dessa forma, não há como salvar o ninja e seus aliados. Mas pelo bem dos amigos e companheiros, ele ataca o Pilar com a magia terrível e logo o tempo volta a correr. Todos veem a estrutura começar a desmoronar diante deles, e o braço do feiticeiro cai no chão, separado do corpo. Todos ficam boquiabertos com a cena que se desenrola diante deles, mas o mago responde tranquilamente que eles deveriam consertar as asas da fada, que podem ter caído em algum lugar enquanto ela liberava sua magia negra. Aius tenta protestar, dizendo que o ninja e seus companheiros tentaram matá-los, então não tem obrigação de ajudá-los. O mago rebate que, pouco antes de liberar sua magia, ele viu as memórias deles e não conseguiu mais matá-los. Por isso ele usou metade da magia no ataque para não matar eles e, ao mesmo tempo, ativou o cancelamento mágico. Deu super certo, mas como metade da magia foi forçada a voltar, ele perdeu o braço no processo. Ouvindo isso, Aius fica com lágrimas nos olhos enquanto corre para abraçar ele. Logo, eles começam a procurar as asas da fada e, depois de uma busca debaixo da panela de risadas da pedra, encontram um par de asas negras. Diver se oferece para ajudá-la a colar as asas no corpo da fada usando sua mágica. Mas justamente quando Lao Bin-Pan vai prender as asas, a fada se debate nas mãos de Diver e declara furiosa que não quer caridade de quem anda de mãos dadas com humanos. Lao Bin-Pan aponta para a ninja e rebate que a fada também está se saindo bem com o humano, então no fim das contas os dois estão de boa com humanos. O ninja está cercado, o rosto dele transborda arrependimento e tristeza. Ele recebeu a missão de mandar 2 demônios de volta para o Reino das Sombras, mas explica que não consegue fazer isso por vontade própria. Esses 2 demônios andam com ele há tempos, assombrando seus passos, e foram os responsáveis pelos ataques recentes nas aldeias vizinhas. O ninja assume a culpa e diz que aceita qualquer castigo, até mesmo a execução, pelo caos que causou. No entanto, ele implora para que a fada e os 2 demônios sejam poupados, na esperança de protegê-los de mais danos. Um anão entre os aventureiros próximos o observa atentamente, desconfiando que há mais na história do ninja. Após uma breve pausa, o anão pergunta se o ninja está procurando por um certo mago poderoso, um que tem a habilidade de controlar o tempo. Os olhos do ninja brilham diante da pergunta. Ele balança a cabeça, confirmando que já ouviu falar desse tal mago e até sabe o nome dele, Kron. Esse Kron é alguém que o ninja acredita que possa ter a chave para consertar seus erros do passado. Quem sabe até salvar um amigo perdido que ele não consegue esquecer. O anão então olha para onde um mago, claramente machucado, está sendo atendido no braço por Bimontal e vários outros aventureiros. O anão revela ao ninja que o mago que ele procura está bem ali, na sua frente. O bruxo ferido é o Kron, com um nível tão raro e poderoso que é conhecido como Mago do Vácuo. Ele é um dos feiticeiros mais habilidosos do famoso Reino do Oriente e sua fama corre solta por aí.
Há 10 anos, ele ficou famoso ao se aventurar no perigoso Grande Labirinto, um lugar cheio de mistérios e perigos inimagináveis. As conquistas de Kron o tornaram uma lenda, e ao descobrir que o mago diante dele era o próprio Kron, o ninja sentiu um lampejo de esperança. O coração do ninja acelerou enquanto ele observava o mago, sua mente fervilhando com possibilidades. Se o Kron conseguir controlar o tempo, talvez ele dê um jeito de ajudar o ninja a salvar uma bruxa poderosa que sumiu há anos e reunir ela com o amor da vida dela de muito tempo atrás. O desespero dele começa a dar uma aliviada, substituído por uma esperança bem fraquinha. Mas, do nada, 3 espadas cravaram no chão bem na frente do ninja, cortando o barato dos pensamentos dele. Ele olha para cima, surpreso, quando 2 figuras sombrias saem da escuridão, com os rostos escondidos, mas com uma presença que intimida. Eles se movem em silêncio, as capas escuras esvoaçando, e as expressões impenetráveis enquanto se aproximam do ninja e do grupo de aventureiros. Os 2 caras anunciam que vão punir o ninja pelas mortes e mandam as espadas atacarem. Mas antes que as espadas possam atingir o ninja, seu companheiro demônio leva o ataque no lugar dele. Outro demônio avança furioso na frente dos 2 caras e manda o recado: se botarem as mãos sujas no chefe dele, acaba com os 2. Do nada, um dos homens se transforma num demônio e saca que é o tio do capeta que trabalha pro ninja. Os 2 começam a reviver memórias afetuosas do passado. Vendo a cena, a galera da Barca das Asas Negras confirma que o sujeito é demônio mesmo e ainda por cima da alta patente. Saidu pergunta pra Logan Pan quantas pessoas foram mortas nos ataques sorrateiros do demônio, e ela responde que tem 2 que não foram confirmados como revividos, um cavaleiro sagrado e um mago de outro reino. No fim das contas, o mago e o cavaleiro são justamente os 2 caras na frente deles, sendo um deles o ministro do rei. Além disso, se esses 2 caras perdoarem o ninja, ele não vai ser enforcado. Logo, o ninja pergunta ao mago se ele pode ajudá-lo a voltar no tempo, e o mago responde que só consegue parar o tempo por um instante. Quem realmente pode realizar a magia de reversão temporal é o bruxo que trouxe os itens de outra dimensão para este mundo, mas ele cansou daqui e foi para outro lugar. O bruxo não faz ideia de onde o estranho está. Pode ser no reino dos demônios, no reino dos espíritos ou até no mundo humano, de onde o Saidu veio. Encontrar o cara vai ser impossível. O ministro dá um passo à frente e fala que pode ter outro jeito de salvar a bruxa. O rei que ele serve é capaz de fazer aquela magia, mas a parada exige a vida de alguém que tenha ligação com a bruxa. Os 2 demônios se viraram para o ninja, implorando para que ele não desistisse da vida e que poderia haver outro jeito de reviver a bruxa. Mas o ninja pediu ao ministro que usasse sua vida. Ele declarou que, se fosse ser enforcado de qualquer forma, usaria sua vida para proteger a mulher que amava. O ministro respondeu que o ninja deve ser tratado conforme as leis do reino, mas se todo mundo resolver fazer vista grossa para os crimes dele e perdoá-lo, então dá para resolver de outro jeito. No final, todo mundo decidiu perdoar o ninja e Saidu falou que, se o ninja quiser ser útil para alguém, então ele deveria ter permissão para fazer isso. Mais tarde, os demônios são mandados de volta para casa e o ministro entra em contato com o rei, que pode quebrar a maldição da bruxa. Ele se apronta para usar o teletransporte e trazer o ninja até ele. Depois que o ninja some no teletransporte, La Fampa pergunta pro Saidu se ele achou o robô aspirador de pó que estava procurando, e ele responde que ainda não encontrou. Ele completa dizendo que não tá focado nisso especificamente. O bruxo diz que o mago que deve ter vivido aqui no passado provavelmente convocou essas criaturas quando abriu os portais para outras dimensões. Em pouco tempo, outros magos começam a chegar ao labirinto, sinalizando que a nova área ficou famosinha. Enquanto isso, o rei acompanha o ninja até a casa da bruxa para tentar quebrar o feitiço que está consumindo a moribunda. O ninja contou ao rei que seu ato precipitado de amar a bruxa fez com que ela envelhecesse, e que ele percebeu pela primeira vez que, assim como se importava com seus amigos, as pessoas que matou também deviam ter alguém que amavam. O rei respondeu que o fato de não ter percebido algo tão simples até agora o fazia parecer um homem mesquinho. Logo ele ergue a espada e ataca o ninja para quebrar o feitiço, mas o rei, sendo um cara bonzinho, não mata o ninja, só corta um braço e uma perna dele. A bruxa sai da câmara com a aparência rejuvenescida e a força de volta depois de um descanso da pesada. A pele dela tá lisinha, o rosto brilhante e cheio de vida, com uma energia que não tem como confundir. Enquanto ela olha em volta, percebe uma figura esperando nas redondezas, um ninja solitário que fica na dele, mas ela logo nota que ele tá sem um braço e uma perna. Essa perda, mesmo sendo dolorosa, parece não incomodar tanto quanto o olhar firme que ele crava nela.
que ela não saca, porém, é que esse homem ferido aguentou cada parada pesada e se sacrificou pra caramba por causa dela. Sem que ela soubesse, a fada de asas negras havia largado mão das próprias asas para salvá-lo, pagando um preço altíssimo pela vida dele. As asas eram um bem mais valioso da fada, a própria essência dela, mas ela abriu mão delas para salvar esse ninja leal. A bruxa, que estava num sono profundo há tempos, tinha esquecido boa parte do seu passado e das pessoas que se importavam com ela, inclusive o ninja que agora está na sua frente. Sem reconhecer ele, ela dá uma olhada casual e debochada na direção dele e começa a se afastar. Vendo aquilo, o ninja sente uma facada no peito, percebendo que ela não lembrava de nada da conexão deles. Ele se vira quietinho para ir embora, com o coração pesado de coisas não ditas, mas justo quando começa a sair, a fada de asas negras aparece, tirando o sarro dele com um tom provocante, insistindo para ele não recuar sem falar o que sente, sem confessar seu amor àquela que cultiva em silêncio há tanto tempo. Mas o ninja, tomado pela humildade e gratidão, responde que não importa se seu amor não é correspondido. Ele fica feliz só de saber que ela está segura e viva. A fada, indignada com sua recusa em declarar os sentimentos, solta um grito furioso, lembrando de todos os sacrifícios que fez. Ela ressalta que deu suas asas, ficando mais fraca e magra no processo, tudo para ver o amor dele realizado. Recusa deixá-lo partir como um covarde, ela o desafia a ficar, enfrentar a bruxa com coragem e tentar conquistar seu coração mais uma vez. Nesse momento, quando o ninja se vira, ele percebe a bruxa sendo abordada por duas figuras suspeitas. Inicialmente, ele supõe que ela ainda é poderosa o suficiente para lidar com ameaças tão triviais e não intervém. Mas a fada de asas negras, perspicaz e sagaz, avisa que não sente nenhum pique mágico na bruxa e que a força dela parece ter vazado durante o longo descanso. Essa parada balança o ninja para ação e, sem pensar duas vezes, ele corre na direção da bruxa, firme na ideia de proteger ela de qualquer rolo. Rapidinho, ele afasta os dois caras que tiveram a coragem de chegar perto dela. Para sua surpresa, essas duas figuras não eram simples bandidos, mas seus próprios irmãos de juramento demônios que chegaram com a fada de asas negras para entrar na história de amor deles. Eles também vieram para ajudar o cara a superar o medo e reconquistar o coração da bruxa, na esperança de que, com essa intervenção, o ninja e a bruxa finalmente caiam na real sobre o amor que sentem e fiquem juntos. Os aventureiros se despediram na saída do labirinto, cada um seguindo seu próprio rumo, mas prometendo se reencontrar quando o destino o permitisse. Juntos, voltaram para a cidade, sentindo-se exaustos e realizados. Decidiram relaxar numa estalagem próxima, um lugar aconchegante com um aroma quente de comida farta enchendo o ar, tornando-o perfeito para descansar após a jornada desafiadora. Reunidos em volta de uma mesa grande, eles compartilham as histórias recentes, dão risada e ficam agradecidos pelo laço que formaram na aventura que viveram juntos. Enquanto curtem a refeição, alguém finalmente levanta a questão que estava na cabeça de todo mundo, e quer saber como o bruxo misterioso do grupo conseguiu trazer o Seitu para a turma deles. O mago admite que mal consegue lembrar dos detalhes. Ele se recorda de estar praticando sua magia um dia, como de costume, quando, do nada, Seitu apareceu no quarto do Raius, como se fosse por acaso o destino. É um mistério até para ele, e ele demonstra um sentimento de culpa, explicando que não tinha a intenção de transportar Seitu para o mundo dele sem permissão. No entanto, Seitu, valorizando a honestidade do bruxo, não guarda rancor algum e, na verdade, fica agradecido por essa reviravolta do destino, já que isso o salvou de um acidente terrível em seu próprio mundo. O grupo fica em silêncio reflexivo até que Lafanpan solta uma ideia que estava na cabeça de todo mundo. Ela sugere que, se a magia do bruxo foi forte o suficiente para trazer Seitu para o mundo deles, talvez o mesmo feitiço possa mandá-lo de volta de onde veio. A possibilidade acende uma onda de emoções conflitantes ao redor da mesa, cada um contemplando o que isso poderia significar. Para Raius, que criou laços próximos com Seitu através das batalhas e experiências compartilhadas, a ideia de ele partir toca uma corda muito profunda. Ela sente uma onda de resistência e se lembra da promessa que Seitu fez de ficar ao seu lado e trabalhar com ela até o fim. A ideia de se separar dele dói demais de aguentar, já que ela valoriza a amizade e a força que ele trouxe para sua vida. Ela completa que a fama do grupo deles só começou a crescer depois que Seitu entrou para a turma e, se ele voltar, ficariam perdidos sem ele. Dizendo isso, ela sai correndo da estalagem com lágrimas nos olhos, enquanto Seitu vai atrás dela ansioso para fora. Todo mundo começa a procurar por Seitu e Railsa, preocupados que os monstros possam estar à espreita na escuridão. Railsa ainda deixou a espada dela para trás. Seitu, um aventureiro quieto de outro mundo,
tá na dúvida sobre seu lugar nesse mundo novo, especialmente na relação com Railsa, uma guerreira poderosa. A Railsa parece perceber o desconforto dele e, no momento a sós, pergunta se ele quer voltar para o seu mundo. Seitu admite que não quer de verdade retornar, revelando que ninguém aguenta ficar lá. Justo quando ele começa a se abrir, uma monstruosidade enorme e sinistra, parecida com uma centopeia e coberta por uma armadura grossa, surge do mar do nada. A criatura é veloz, investindo direto na Railsa, suas garras afiadas prontas para o ataque. Seitu congela, dominado pela impotência, incapaz de intervir enquanto a fera alcança Railsa. As garras do monstro cavam um fundo na armadura dela e quem observa fica horrorizado, temendo pela segurança dela. No entanto, para sua surpresa, Railsa recorre a uma reserva incrível de força, rasgando o monstro com as próprias mãos, partindo limpo ao meio. Enquanto o corpo do monstro cai sem vida na água, Railsa permanece vitoriosa, mas visivelmente abalada, suas emoções transbordando. Ela revela a Seitu, pelo olhar e pela força de suas ações, o quanto o valoriza profundamente. Ela parece estar dizendo para ele, sem palavras, que ele significa mais para ela do que qualquer outra pessoa nesse mundão. Seitu, ainda abalado mas aliviado por ela estar a salvo, se aproxima para examinar os ferimentos. Ele nota umas cicatrizes e, com mão cuidadosa, aplica um curativo pequeno numa delas, lembrando ela de tomar uma poção antiveneno para prevenir. De forma discreta, o gesto de Seitu mostra para Railsa que ele também se importa pra caramba com ela, expressando sua vontade de ficar do lado de quem realmente precisa dele. Railsa fica emocionada, mas tenta disfarçar, olhando para o monstro caído como se quisesse se distrair daquele momento intenso. Ela até tenta desviar a conversa comentando sobre o crescente conhecimento do Seitu sobre monstros, tentando trazer leveza de volta à interação. Antes que possam se aprofundar mais nos sentimentos, o mago e a panela risonha chegam no local. A Railsa, com uma preocupação persistente pelo futuro do Seitu, pergunta ao velho mago se ele seria capaz de usar a magia dele para mandar o Seitu de volta para o mundo original dele. O mago considera a ideia, mas explica que, mesmo que ele tivesse o livro de feitiço certo, devolver Seitu ao seu mundo colocaria exatamente no mesmo momento e situação de quando ele saiu, ou seja, bem na frente do caminhãozão em alta velocidade que originalmente o trouxe para esse mundo, deixando ele praticamente morto. Apesar de a ideia dar uma tristeza momentânea no Seitu, ele rapidamente descarta isso com um lampejo de esperança, falando que não estava planejando voltar de jeito nenhum. Ele percebe que finalmente encontrou um lugar onde é necessário e, mais importante, aceito. Com a determinação renovada, decide seguir como aventureiro ao lado de Railsa e seus companheiros, abraçando os perigos e maravilhas dessa nova vida. Todos seguem na jornada, com os laços agora mais fortes do que nunca, enfrentando novos desafios juntos, confiantes de que podem contar uns com os outros tanto na batalha quanto no dia a dia. Meses depois da batalha pesada contra os espíritos sombrios, Railsa, Afenpan e Seitu recebem a notícia bombástica de um mensageiro mago morreu. O grupo fica chocado, principalmente Railsa, que é tomada por uma sensação de urgência na hora. Ela começa a pensar em todas as soluções possíveis para revivê-lo, perguntando ao mensageiro se ele tem alguma poção de ressurreição ou se daria tempo de correr com o corpo até um templo próximo para um ritual de revival. Mas o mensageiro descarta as preocupações dela, explicando que reviver um corpo por meio de procedimentos formais, ou mesmo preservá-lo no necrotério, exige uma grana preta que nem ele nem mais ninguém estão dispostos a gastar. Num tom apático, ele menciona que o corpo do mago foi colocado num galpão simples para evitar a decomposição, mas nem isso manteve o cara completamente seguro. Um cachorro selvagem mordeu parte do corpo do mago, deixando o grupo sem escolha a não ser enterrá-lo rapidamente para evitar mais desrespeito. Mais tarde, o grupo visita o túmulo do mago para prestar homenagens, e fica claro que cada um carrega um peso de arrependimento e tristeza. Lafenpan, entendida em magia e suas limitações, explica que a magia de reviver provavelmente não funciona quando o corpo está muito detonado e com certeza é impossível se já foi pro buraco. Apesar do seu raciocínio, Seitu não consegue se livrar da descrença e da culpa pela morte do bruxo, achando difícil engolir que suas tentativas de salvá-lo com um antídoto no final das contas chegaram atrasadas demais. Para ele, parece improvável que o bruxo tenha caído por um veneno besta, sendo que já sobreviveram a rolos muito mais pesados juntos. Aius confirma sua descrença, lutando para engolir a ideia de que alguém tão foda quanto o bruxo pudesse bater as botas fora de combate. Num surto de esperança, Seitu saca a ideia de desenterrar o corpo para pelo menos tentar um feitiço de revivificação. Mas a Rayu sabe que isso exigiria uma doação enorme para a igreja, um gasto que eles não podem bancar, ainda mais porque reviver um mago de alto nível não é mole não. Ela também sabe que, com o passar do tempo, as chances de sucesso na ressurreição caem drasticamente.
No entanto, Seitu argumenta que, nesse mundo diferente de onde ele veio, a morte não precisa ser o fim absoluto, e cada minuto que passa sem ação diminui as chances de reviver o bruxo. Ele insiste na ideia de que eles deveriam aproveitar qualquer chance que tivessem, por mais remota que fosse, para honrar o amigo e tentar trazê-lo de volta. Inspirados pela determinação dele, Luffy e Pan concordam e decidem que precisam agir rápido. Ela se apronta para juntar as ferramentas necessárias para o renascimento, planejando visitar a loja de magia e conseguir o que precisam, enquanto instrui Raius e Seitu a encontrarem ferramentas de escalação adequadas. A caminho da loja, Luffy reflete sobre como Seitu foi importante para a jornada deles. Ela sabe que sem ele, provavelmente teriam desistido há muito tempo. Determinada a encontrar as ferramentas necessárias, ela vai de loja em loja procurando. Em todo lugar que ela vai, tá um formigueiro de gente, tão cheio que conseguir o que ela precisa parece impossível. Depois de um tempo, se sentindo na pior e derrotada, ela volta pro túmulo. Só que, quando chega, leva um baita susto. A cova que tinham cavado com cuidado agora tá vazia, a terra espalhada para todo lado, e o corpo do mago sumiu sem deixar rastro. Nesse momento, Seitu e Rayusa chegam e também ficam chocados ao ver a sepultura violada. Mas antes que consigam entender a situação, algo estranho chama a atenção deles, uma figura à distância que parece um homem envolto numa capa escura e rasgada, usando um chapéu alto e pontudo, como um mago. Porém, há algo de errado nele. A figura está sozinha, lançando rajadas de fogo caóticas em direção ao céu. Eles ficam encarando, sem conseguir entender o que estão vendo, e conforme observam, fica mais claro que essa não é uma pessoa comum. A figura parece um esqueleto, seus olhos vazios brilhando com uma luz feroz e sobrenatural. Por um momento, Rayusa e Seitu se perguntam se não seria o mago deles de alguma forma ressuscitado nessa forma distorcida. Mas, ao olharem mais de perto, eles percebem que o bicho não parece reconhecer eles de jeito nenhum. O cara continua soltando fogo descontroladamente, sem noção ou controle. Vendo que estão num perigo das Arábias, Rayusa e Seitu se escondem atrás de uma pedra grande, se apertando contra ela para se proteger dos ataques flamejantes. A mente do Raul dispara quando ele entende a gravidade da situação. Ele sabe que, se ficarem escondidos, o esqueleto pode mirar neles a qualquer momento e não teriam como escapar. No fundo do coração, ele sente que não tem escolha a não ser enfrentar essa ameaça, mesmo sendo perigoso. Reunindo coragem, decide que precisa agir. Ele dispara pela areia aberta em direção ao esqueleto, com Saitu logo atrás, ambos na torcida, para acabar com esse pesadelo dos infernos. Enquanto Raul se aproxima, ela levanta a espada e desce o cacete no crânio do esqueleto com tudo. A lâmina acerta, mas para seu desespero, quase não faz cócegas. A caveira do esqueleto balança com impacto, mas fica inteirona, quase intacta. O Raul percebe na hora que sua arma não serve para nada contra esse inimigo. Só uma arma mágica pode quebrar as defesas desse esqueleto, e ela começa a entrar em pânico, desviando sem parar dos ataques implacáveis enquanto tenta descobrir outra forma de combatê-lo. Enquanto Raul se debate na luta, Saitu tem uma ideia. Ele corre na direção dela carregando um frasco de água benta. Se Raul conseguir derramá-la na espada, talvez transforme a arma dela em algo mágico e poderoso o suficiente para derrotar o esqueleto. Mas, justamente quando Saitu tenta entregar o frasco, o esqueleto vira para eles e solta um jato de fogo brabo. O jato estilhaça o frasco na hora, derramando a água benta na areia. Raul e Saitu sentem uma pancada de medo ao perceber que a última esperança escorreu pelos dedos, e o esqueleto já prepara outro ataque ainda mais forte, mirando direto no Raul. De repente, quando toda a esperança parecia perdida, uma força poderosa atacou o esqueleto por uma direção inesperada. O golpe foi tão forte que arrancou a cabeça do esqueleto completamente, fazendo-a rolar na areia. Ao e Saitu se viraram em choque, tentando ver quem ou o que havia intervindo. Eles avistaram uma figura sombria surgindo à distância. Essa figura parecia estranhamente com seu mago, embora aparentasse diferente. A sombra murmura, repetindo algo com uma voz que soa estranhamente familiar. O coração de Raul dá um pulo quando ele reconhece a voz e inconfundivelmente a voz do bruxo deles. Uma mistura de alívio e confusão toma conta deles. Saitu sente uma onda de alívio, feliz por ver alguma forma do amigo vivo. Mas ao se aproximarem, veem que a aparência do bruxo está longe do normal. Seu corpo está esquelético, o rosto magro, com olhos vazios que encaram todos atordoados. Quando Raul tenta entender o que aconteceu, o mago parece igualmente confuso, lembrando apenas que estava deitado e depois perdeu a consciência. Mas então, algo estranho começa a acontecer. A forma esquelética do mago muda lentamente, carne e osso voltando gradualmente, pedacinho por pedacinho. Seu rosto oco começa a ganhar traços familiares, a pele e a barba reaparecendo em manchas até que ele finalmente fica diante deles, parecendo o mago de novo. Enquanto Raul fica aliviado de vê-lo vivo, não consegue evitar uma certa repulsa ao ver seus traços voltando dessa maneira perturbadora. Apesar da estranheza, ambos se sentem reconfortados com o mago de volta ao lado deles.
prontos para enfrentar os perigos que virão. Mais tarde, no final, o bruxo conta para eles que tinha assinado um contrato de ressurreição, o que significa que, mesmo se ele morrer, vai voltar à vida depois de um dia. É uma magia de alto nível e só funciona uma vez. Ele também solta um oba, de alegria, feliz da vida por ver o bruxo de volta. Mas, do nada, a cara do bruxo vira uma caveira e depois volta ao normal, indicando que a magia continua voltando para ele, fazendo o cara virar um esqueleto toda hora. O Lafa manda real que tá faltando uma parte do corpo do Geyser, e por isso a magia de reviver não tá funcionando nele, e não tem nada que possam fazer. Ouvindo a conversa, o anão que é apaixonado pela feiticeira entra na estalagem e anuncia que vai ajudá-la, mostrando pra galera a enciclopédia de magia que tem todos os feitiços, a famosa Magipédia. Segundo o livro, quando a magia de reviver falha porque falta uma parte do corpo, eles precisam recuperar o pedaço que sumiu. Mesmo que a carne tenha sido comida e digerida, a energia mágica fica guardada em quem ingeriu. Então, se acharem o cachorro que comeu a parte do corpo do mago e trouxerem a energia mágica dele, o mago pode reviver completo. No dia seguinte, eles partem para encontrar o cachorro com uma força do anão, mas eles parece que não conseguem detectar a magia. De repente, o elfo da floresta se aproxima deles e fica morrendo de medo ao ver a forma esquelética do mago. Mas depois, quando descobre que o estalajadeiro tinha contado a Sedu que o cachorro tinha uma marca vermelha na testa, ele parece se lembrar de algo. Ele explica que havia um trabalho anunciado na cidade, que era para encontrar um cachorro enorme com uma cicatriz em forma de cruz na cabeça, porque ele está atacando pessoas. Mas o elfo não aceitou o trabalho porque o salário era baixo e ele tinha outros serviços, mas o cachorro estava na periferia da cidade, no oeste. Ouvindo isso, Sedu manda que eles devem ir na hora para aquele lugar. Eles chegam no deserto onde os cadáveres estão enterrados. O mago e Sedu param num lugar para descansar enquanto Raelza e os outros seguem caminhando na frente. O mago conta para Sedu que Raelza era órfã quando ele a encontrou. Ela perdeu o pai no ataque de lobo e a mãe morreu na treta com a companheira do bicho. Desde então, ela criou um filhote de lobo e ficou amiga dele até o mago aparecer. O velho trata Raelza como filha, então manda o Sedu levar ela pra todo canto junto. Sedu fica meio sem jeito e fala que tem que ver os sentimentos da mina também. O velho responde que a Raelza já curte ele pra caramba. O bruxo completa que se existe alguém com quem ele confiaria a filha, seria só o Sedu, mas se o cara não estiver pronto, não vai forçar a barra. Raelza rebate que não tem certeza se um sujeito como ele é a pessoa certa pra ela. Mesmo assim, ele vai dar seu melhor e, no final, pergunta ao bruxo se pode ficar com a Raelza. Ao ouvir isso, o bruxo abraça o Sedu e começa a chorar. Do nada, o cachorro selvagem com uma energia de mago pirado pula no bruxo e morde a mão dele, fora do corpo dele, e quando Sedu tenta salvá-lo, também é atacado. Quando Raelza e Lofa correm para encontrá-los, os encontram ambos caídos no chão, gemendo de dor, enquanto o cachorro selvagem está bem ali na frente deles. A Elsa pede a Lofa para ajudar Sedu com sua magia de revivificação, já que ela ainda está respirando, enquanto ela vai lidar com o cachorro selvagem que está mastigando os pedaços deles. A Elsa berra a puta da vida que vai cortar o cachorro selvagem em pedacinhos e recuperar os troços do velho de dentro dele. Falando isso, ela parte para cima do bicho enquanto ele avança, e os dois se espatifam num choque brutal. O cachorro solta uma bafurada de fogo direto das entranhas, que arranca a armadura da Raelza. Mesmo assim, ela mete o pé na jaca e acerta o fraco da fera, machucando o animal. Justamente quando ela tenta matá-lo, um filhotinho de lobo branco adorável surge no meio e começa a latir para Raelza. Ela rapidamente percebe que é o filhote da loba. Ao ouvir o chamado do filhote, a loba se levanta com dificuldade e caminha em direção a Raelza, pedindo que ela mate, mas poupe a vida do filhote. A Elsa olha furiosa para a loba, mas Sedu chama sua atenção ao dizer que o feiticeiro parou de respirar. A Elsa anuncia que vai poupar o filhote, mas vai cortar os membros do lobo e recuperar a energia mágica dele para salvar o mago. Mas assim que ela ergue a espada para fazer isso, dois tentáculos perfuram o corpo do lobo e Lafa grita que ele é o grande demônio. O demônio começa a desaparecer com o corpo do lobo, mas Sedu rapidamente tira uma âncora do seu cinto de ferramentas e prende no corpo do lobo, determinado a não soltar até o mago. Lafa ressuscita e rapidamente infunde a espada de Raelza com sua magia. Ele pede ao rei demônio que deixe o cachorro em paz, mas o demônio se recusa, querendo vingar a morte do irmão. Ele ainda comenta que o cão já deveria ter definhado e morrido, mas acabou consumindo uma energia mágica desgraçada, então seu mestre ordenou que o trouxesse de volta. O demônio começa a entoar a maldição dos 7 raios e Raelza corre na direção dele. Para salvar o lobo antes que as chances se esgotem,
Mas a maldição é ativada, então Lafa solta uma barreira dourada para proteger Raelza. Lafa aproveita a brecha e crava a espada no demônio. Só que o chefão do demônio vem à tona e ataca os dois com um jato de fogo, e Lafa apaga enquanto salva Raelza. O rei dos demônios surgiu do corpo dele, e Raelza percebe que ele é um dos mais fodas. Os inimigos mais cruéis que ela já enfrentou. Ela pede pro Sedu fugir com a Lafa, porque ele só vai atrapalhar. Manda ele deixar o mago e o cachorro, que ela traz os dois de volta. Sedu corre com a Lafa e tenta levar o filhotinho também, mas o bichinho não quer ir sem o pai lobo. Enquanto a Raelza encara o rei demônio brutal, o Sedu fica na dúvida do que fazer para salvar a galera. O rei demônio envolve Raelza com seus tentáculos, dizendo que ela será um belo espécime empalado. Ele então perfura o pescoço dela com os tentáculos, mas Sedu avança com um cortador de arame e decepa o tentáculo. Raelza corta o rei demônio ao meio, mas ao atingir o núcleo, a maldição de gelo se libera. No entanto, Sedu se interpõe e absorve a maldição, ficando completamente congelado. A Elsa continua lutando com o demônio para salvar Sedu de ser morto. Perto dali, Sedu havia colocado o corpo do mago perto do lobo, e agora o velho consegue sentir uma energia mágica próxima ao corpo dele. Sua alma alcança outro reino, onde o cachorro morto pede ao mago que cuide do filhote em troca de sua energia mágica, e o mago concorda na hora. Por outro lado, a Elsa está gravemente ferida, com sangue jorrando do corpo, mas de repente a cabeça do demônio é cortada e o gelo de Sedu se quebra, fazendo com que ele caia nos braços dela. Os dois percebem que é o poder das 6 espadas assassinas do vento mágico e, quando olham naquela direção, veem que o mago voltou com tudo. Com toda sua força e poder mágico, o mago ataca o demônio com suas espadas de fogo mágicas de 8 pontas que perfuram o corpo do monstro e matam o rei demônio. O mago se aproxima de Sedu, Lafa e Raelza, que derramam lágrimas de alegria ao vê-lo novamente. Em troca dos poderes mágicos do cachorro, o mago ganhou um par de orelhas e rabo. Ele conta a todos que o cão lhe deu seus poderes, mas agora precisa cuidar do filhotinho. Mas ele quer devolver o poder do cachorro para reviver o bichinho para o seu filhotinho. De repente chega uma ventania daquelas bem na frente deles e derruba o mago. Todo mundo fica boquiaberto quando o rei demônio levanta de novo. Só que o mago não se abala nem um pouco, junta toda a energia e, do nada, via um gato bonitão, anunciando que recuperou a juventude. De repente, ele invoca um golem colossal com sua magia de teletransporte e o funde para criar um monstro rochoso gigantesco. No calor intenso da batalha, o rei demônio quebrou o enorme golem de pedra com uma força imparável, os olhos fixos no mago solitário que ousava desafiá-lo. Mas o feiticeiro, transbordando de coragem, respondeu com um soco potente, acertando um golpe bem na cara do rei demônio. Aproveitando o momento, ele ordenou que os pedaços de rocha do golem se juntassem e tentou esmagar o demônio debaixo deles. Usando sua magia, ele aumentou a pressão, forçando cada pedra a grudar no corpo do rei demônio, prendendo-o no lugar como fragmentos de metal colados no imã potente. Mesmo assim, o feiticeiro sabia que isso só lhe daria uns instantes para proteger seus aliados. Com pressa, ele traçou uma barreira poderosa ao redor deles, na esperança de protegê-los da fúria implacável do rei demônio. Agora, numa tentativa desesperada de acabar com a luta, o mago começou a invocar sua arma suprema lendária espada flamejante de 8 pontas, uma formação ígnea conhecida como a espada flamejante da guerra. O ar ficou pesado com energia enquanto ele materializava as chamas, 8 pontos incandescentes se formando acima dele. Mas, justamente quando o momento de triunfo se aproximava, a mente dele deu um branco. Ele tinha esquecido o encantamento ancestral que liberaria a força total da arma. Essa hesitação deixou ele vulnerável, e o rei demônio, sacando a fraqueza, partiu para cima com intenção mortal. Enquanto o demônio se aproximava, pronto para acabar com o mago, Saitu entrou em cena, brandindo trilhos como espada com uma determinação de ferro. Com um golpe certeiro, Saitu cortou o braço do demônio, interrompendo seu avanço. O ataque inesperado deu ao mago a brecha que ele precisava. Saitu gritou para ele canalizar a magia de fogo e queimar o rei demônio, e juntos soltaram chamas ardentes que finalmente engoliram o inimigo monstruoso. Quando o último vestígio de fogo se dissipou, uma onda de alívio varreu os dois, sinalizando que o rei demônio tinha sido derrotado. Aius, inundada de gratidão e emoção pela bravura de Saitu, correu na direção dele, com o coração acelerado enquanto se preparava para abraçá-lo. Mas, antes que pudesse alcançá-lo, uma visão chocante a fez parar de repente. A cabeça decepada do rei demônio, que de alguma forma ainda mantinha um resquício de vida, saltou na direção dos dois. Logo quando parecia que o perigo não havia passado, ouviu-se um pequeno estalo. Era o filhote do cachorro selvagem. O que antes guardava suas terras atacou a cabeça, eliminando o último resquício do rei demônio. Mas a lealdade do filhotinho se transformou em raiva, e ele começou a latir e rosnar para Saitu e o mago, acusando-os de matar seu pai, o cão selvagem.
No momento de cortar o coração, o mago percebeu a dor do filhote e o pegou com cuidado, deixando que o cachorrinho sentisse seu cheiro. De alguma forma, o cheiro familiar pareceu acalmar o filhote, pois a energia do mago lembrava do seu pai. Comovido pela perda da pequena criatura, o mago tomou uma decisão ousada. Ele canalizou parte da sua energia vital para o corpo sem vida do cachorro selvagem, apesar dos protestos dos seus companheiros. Lentamente, o cachorro selvagem voltou à vida, despertando para ver seu filhote chorando ao seu lado. O ato altruísta do feiticeiro cobrou seu preço na própria força dele e enquanto o cachorro e o filhote se reuniam, ele desabou de exaustão. A Ilsa, cheia de preocupação, o ergueu nos braços, decidida a levá-lo para casa e cuidar dele até recuperar a saúde. De volta à estalagem, Saito acorda de repente e encontra Railsa sentada quietinha na frente dele, seu olhar firme enquanto observa ele recuperar os sentidos. Ela explica que ele caiu num sono profundo assim que voltaram. Saito percebe uma suavidade na expressão dela, um vislumbre raro e passageiro de preocupação. Eles compartilham aquele momento de quietude até saírem para se juntar aos outros. Lá fora, o mago está de pé e circulando, completamente recuperado depois de uma boa noite de sono. Mas o descanso parece ter só reacendido a maluquice dele, e o cara já está aprontando confusão entre os hóspedes e funcionários da estalagem, para surpresa de geral. Mais tarde, Railsa e Saito seguem até o topo do labirinto, escalando até um de vantagem de onde podem observar os caminhos sinuosos lá embaixo. O clima é tranquilo, e Railsa parece pensativa, com um olhar distante enquanto compartilha algo profundamente pessoal. Ela conta a Saito que, enquanto ele descansava, acabou conversando com um cachorro de rua que encontraram pelo caminho. Para alguém tão reservada como Railsa, isso parece fora do comum, mas aí ela explica que o cachorro lembrou um filhote de lobo que ela conheceu. Nos seus primeiros anos, Railsa passou 3 invernos com aquele lobinho, sobrevivendo juntos a tempos difíceis. Ela reflete que essa experiência talvez a tenha tornado mais bruta, menos refinada que os outros, moldando-a de formas que só quem compartilhou privações entenderia. No fundo, ela sente que só pertence a quem a aceita exatamente como ela é, e Saito percebe o quanto ele valoriza profundamente a presença dela. Ele solta que precisa dela na vida dele mais do que qualquer outra pessoa neste mundo, as palavras saindo da boca antes que ele pudesse detê-las. Assim que o peso da sua admissão se estabelece entre eles, o anão corre na direção deles. Sua voz quebra o silêncio, ofegante e agitado. Ele anuncia que o mago perdeu as chaves da estalagem e de alguma forma conseguiu se meter numa enrascada. Ele precisa da ajuda de Saito com as fechaduras, puxando-o com urgência e deixando Railsa sozinha no terraço. Mais tarde, quando a poeira baixou, Saito se vê com o mago numa sala tranquila. Ele traz um pequeno frasco de mel, oferecendo ao mago que, um raro momento de abertura, parece satisfeito com o gesto inesperado. Esse agrado simples cria uma pausa rara nas palhaçadas do mago, suavizando seu humor por um instante. Pouco depois, Saito procura Railsa de novo, dessa vez com um presente caprichado, uma arma afiada e resistente que ele fez especialmente para ela. Enquanto examina a arma, ela percebe um grampo de cabelo esperto preso no cabo. Ela saca na hora que essa é a forma do Saito de dar algo pessoal, além do presente útil da arma. Com um sorriso discreto, ela tira o grampo e prende no cabelo, um agradecimento silencioso do gesto dele. A próxima jornada deles os coloca frente a frente com uma besta mágica, uma mantícora cuja aparência lembra divertidamente o mago. Com determinação rápida, Railsa derruba com um único e poderoso golpe seu espírito aparentemente renovado. Há uma energia em seus movimentos que sugere uma força recém-descoberta, uma confiança nascida do vínculo não dito entre ela e Saito. Mais tarde, Saito prepara um banho para Lafa e ela fica super feliz por ter uma banheira para relaxar e se divertir. Depois, os dois acabam dormindo de cansaço e no dia seguinte, quando acordam, Lafa não é mais uma fadinha pequena, ela atingiu o tamanho de uma humana. Depois de um tempo, os dois saem para um passeio juntos, onde Lafa pula de alegria por estar de volta ao seu tamanho normal, mostrando que sua maldição foi quebrada. De repente, Saito oferece uma bela túnica, mas ela recusa porque não tem moedas de ouro para pagar. Porém, Saito responde rapidamente que aquilo é um pedido de desculpas e um presente de gratidão pelos atos altruístas de Lafa. Lafa veste a túnica e começa a correr de alegria, mas de repente esbarra num bandido. O bandido se aproxima dela de forma intimidatória e começa a importuná-la, mas Saito intervém para protegê-la. O bandido encara o Saito e pergunta se foi ele quem descobriu a nova entrada do labirinto, zoando ele por ser um frangote, enquanto os parceiros dele são bem fortões. Grita pro Saito parar de bancar o grandão só porque tá meio famoso e parte pra cima, dando um soco. Mas o Saito segura rápido o braço dele, torce pra trás das costas e derruba o cara de cara no chão, que fica implorando pra parar.
Mais tarde, Alafa volta ao seu tamanho pequeno normal e sai da loja de acupuntura com o mago, reclamando dos resultados. Prio olha para o recipiente onde Alafa tomou o banho e que a transformou em tamanho humano. Logo o anão vem resgatá-los de novo e conta que o mago tem um monte de coisas estranhas que fazem as fadas voltarem ao tamanho normal por um tempo. Em seguida, o Saito começa a se intrometer nos negócios desse novo mundo, onde, devagar e sempre, todos, os antigos companheiros de equipe começam a aparecer na estalagem para pedir ajuda dele em uns bicos, e finalmente o Saito percebe que é um cara desenrolado que é amado por todo mundo. Mas é aí que o vídeo acaba. Não esquece de curtir e se inscrever no canal. Valeu por assistir, e até a próxima!